Olá, antes de mais queria agradecer à SAES pelo facto de me ter convidado para estar aqui convosco, é um enorme prazer e aquilo que me foi pedido foi para eu focar qual é o papel do anestesiologista no PBM na grávida. Assim, primeiro dizer que não tenho qualquer conflito de interesse, tenho feito alguma consultoria para alguma indústria farmacêutica, mas não é relevante para aquilo que eu estou aqui a fazer hoje e dar-vos a conhecer a minha maternidade. Portanto, eu venho de uma maternidade terciária, do Hospital Universitário de Lisboa, onde o anestesiologista tem um papel muito relevante, uma vez que está presente 24 horas ao longo dos 360 dias por ano. E para terem uma ideia, a minha maternidade teve no ano 2022 mais de 2.500 partos, e eu ponho aqui o ano 2022, porquê? Porque nós, entretanto, estamos agora com uma maternidade nova a abrir, ela foi completamente toda requalificada e reconstruída, e calculamos que no próximo ano possamos vir a ter 4.000 partos. Assim, entrando no Patient Blood Management, como todos sabem, é um programa que pretende, no fundo, otimizar a prática transfusional. Como objetivo principal, reduzir o consumo de componentes e produtos sanguíneos, mas assim salvaguardando até uma menor morbilidade e mortalidade para o doente. Inicialmente este programa foi implementado apenas para doentes cirúrgicos, nomeadamente nas grandes cirurgias major, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, mas agora destina-se a todos os nossos doentes, sejam médicos, sejam cirúrgicos e seja uma cirurgia eletiva, urgente, emergente, não importa. No fundo, é aqui uma mudança de conceito de transfusão reativa para uma implementação de medidas preventivas que possam evitar a transfusão, estimulando a resposta fisiológica dos nossos doentes. E porquê? Porquê é que é tão importante? Bem, o programa terá benefícios para os doentes, trará benefícios para os profissionais e para as instituições, mas se nós olharmos para a frase que eu tenho aqui a bold, em que na União Europeia mais de 5 milhões de doentes recebem cerca de 24 milhões de componentes sanguíneos por ano, percebemos que isto é um problema grave de saúde pública e que interessa a todos, mesmo a todos, que nós possamos fazer uma transfusão muito mais racional. Em Portugal, nós também, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, temos tentado implementar programas de Patient Blood Management. As instituições têm nomeadas comissões transfusionais que promovem a implementação desses programas, mas também, como é dito em vários artigos publicados, o principal obstáculo tem sido a mudança de mindset. Ou seja, para implementar um programa de PBM, é necessária uma equipa multidisciplinar, multiprofissional, completamente alinhada nos seus objetivos e assumir conscientemente que a transfusão não pode ser a primeira ferramenta para tratar uma hemoglobina de valor baixo. Em obstetrícia, passa-se exatamente o mesmo do que nos doentes cirúrgicos major. E porquê? Se nós pensarmos todas as grávidas, seja para um parto vaginal, seja para uma cesariana que já está programada, têm um potencial de hemorragia pós-parto. E a probabilidade de hemorragia vai ser tanto maior quanto maior houver uma presença de fatores de risco. O problema grande é que 60% das grávidas que têm hemorragia pós-parto não têm qualquer fator de risco pré-existente. E por isso é essencial que na obstetrícia, tal como nas outras especialidades cirúrgicas que têm cirurgias com hemorragia major, seja implementado um programa de Patient Blood Management que inclua todas as grávidas. E para incluir todas as grávidas, ninguém melhor do que o anestesiologista que, atuando como médico do periparto, estando efetivamente em presença física em todo o processo assistencial da grávida, pode ajudar a implementação deste programa e otimizar os objetivos do programa. Se nós olharmos para os 3 pilares que abrangem um programa de Patient Blood Management, temos o pilar 1, o 2 e o 3, o anestesiologista pode abarcar todos estes pilares. Evidentemente, todos sabemos que no pilar número 2 será onde nós teremos um impacto maior, mas se olharmos para o pilar 1, em que o objetivo é otimizar a hematopoiese, através de um screening logo das grávidas que têm anemia. E nós sabemos que mais de 1/3 das grávidas têm anemia importante. Também perceber quais são as grávidas que têm alterações da coagulação. Em articulação com a imunoterapia, com os cuidados de saúde primários, portanto, ou seja, avaliando todas as grávidas e
pelo menos todas as que sejam possíveis, nomeadamente aquelas que têm fator de risco para hemorragia pós-parto, numa consulta de anestesia prévia ao parto, conseguimos gerir melhor este processo, nomeadamente numa situação que muitas vezes não tem sido fácil de implementar, que é o doseamento do fibrinogénio, ou seja, percebermos qual é a fibrinogénia da nossa grávida para poder otimizar ou pelo menos estarmos alerta para qualquer hemorragia que se desencadeie no intraparto, podermos atuar muito precocemente com a administração de fibrinogénio. Este pilar número 1 deve-se iniciar até na pré-conceição, ou seja, alguém que está a pensar, uma senhora que está a pensar em engravidar, pode logo fazer este screening de anemia e de alterações de coagulação na sua pré-conceição. Depois, no pilar número 2, onde nós vamos atuar primordialmente, o papel do anestesiologista é fundamental. Estando com as grávidas e as puérperas na sala de partos, consegue perceber muito precocemente a importância da hemorragia pós-parto, porque como vocês sabem, as perdas de sangue a nível de doseamento dos resguardos, das compressas, dos lençóis, ficam sempre muito subotimizadas e o anestesiologista, conseguindo interpretar muito melhor a clínica da doente, consegue efetivamente perceber a gravidade da situação e tratar muito atempadamente. E depois também faz um elo de ligação muito grande à imunoterapia, porque consegue discutir de forma multidisciplinar a necessidade ou não de transfusão e todas as medidas, ferramentas que podem ser utilizadas para tentar estabilizar clinicamente a grávida antes de avançar para produtos derivados do sangue e utilizando todas estas ferramentas que eu tenho aqui descritas, como os uterotónicos, o fibrinogénio, o ácido tranexâmico, o cell saver em situações particulares e salvaguardando todas as situações, nomeadamente a prevenção de hipotermia, a prevenção de hipocalcemia, etc., que nós sabemos que são cruciais para que depois qualquer transfusão que tenha que ser feita seja efetivamente eficiente. Claro que o tratamento cirúrgico está aqui a par englobado no pilar número 2, mas sem uma interrelação entre a parte médica e a parte cirúrgica, o desfecho não será efetivamente bom. No pilar 3, aquele que pretende aumentar a reserva funcional, o anestesiologista também tem um papel primordial, porque nas primeiras horas, nos primeiros de estabilização da grávida, ou da puérpera neste caso, que teve uma hemorragia pós-parto muito importante, toda esta parte da otimização da hemodinâmica, otimização da oxigenação, poder efetivamente com a imunoterapia conciliar qual deve ser a atitude transfusional através de uma monitorização por tromboelastometria, é bastante importante. Ora, muito rapidamente sabemos que a anemia deve ser diagnosticada e tratada por especialidades, nomeadamente médicos de família e imunoterapia em consultas para as quais as grávidas que estão em anemia são referenciadas, e para nós o importante é saber que o suplemento do ferro, naquelas situações em que a anemia é por déficit de ferro, deve ser iniciado o mais precocemente possível. E porquê? Porque também sabemos que qualquer doente, e portanto mais uma vez aqui englobando a grávida, se tiver uma anemia ferropénica, ela corre o risco de transfusão muito superior com uma perda de sangue semelhante a uma outra que não tenha efetivamente esta anemia. E uma anemia, por isso, vai estar associada depois a uma maior necessidade de transfusões, uma maior morbilidade e mortalidade, sendo que há vários estudos que mostram que o tratamento de ferro acaba por conseguir diminuir não só a necessidade de transfusões, como também o risco de infecções que derivam da própria transfusão, vai diminuir o risco de hipervolemia, do risco de troca de grupo sanguíneo e de várias outras situações que podem ser otimizadas. Portanto, a mensagem-chave aqui é tratamento precoce com ferro oral ou endovenoso. Também aqui a literatura mostra que há grandes discrepâncias de guidelines, ainda não há evidência sustentada que permita definir se uma recomendação é superior à outra, mas no fundo há mais ou menos um consenso de que no primeiro trimestre as grávidas
devem ser suplementadas com ferro oral e, à medida que avança no segundo ou para o terceiro trimestre, a administração de ferro endovenoso será mais eficiente por causa da rapidez de ação. Este artigo, publicado em 2023, chama logo também a atenção para que, no fundo, todas estas abordagens que começam logo no diagnóstico da anemia e no tratamento devem ser multidisciplinares. Este outro autor também, para vos dizer um algoritmo, portanto, no fundo, se perceberem, primeiro trimestre passagem para segundo a reposição com ferro oral e segundo trimestre ou com anemia grave e no terceiro trimestre esta reposição deve ser através de ferro endovenoso. E porquê é que é tão importante o tratamento da anemia? Porque depois na sala de partos temos isto, temos de vez em quando hemorragias catastróficas que nos levam a situações de morbilidade grave, morbilidade materna, near-miss e mesmo mortalidade. Eu, há uns anos atrás, fiz uma auditoria, portanto, compreenderam 3 anos e mais de 7.000 partos e, no fundo, acabei por chegar às mesmas conclusões que a maior parte dos estudos internacionais evidenciam, que as principais causas de morbilidade near-miss é a hemorragia massiva pós-parto e as situações pré-eclâmpsia grave ou síndrome de HELP, que elas também em si acabam por dar origem a maior frequência de hemorragia massiva. E se olharmos para as causas indiretas que ainda causam mortalidade nas grávidas ou morbilidade near-miss, percebemos que são aquelas situações de patologia que têm anemia, trombocitopenia ou alterações da coagulação já prévias que acabam por condicionar morbilidade grave. Por isso, a situação está perfeitamente identificada. Nós sabemos que as nossas grávidas continuam a ter uma morbilidade grave, a ter uma mortalidade muito importante a nível do mundo inteiro e tem a ver com a hemorragia pós-parto, para o qual a melhor abordagem será sempre a nível multidisciplinar, com guidelines bastante bem elaboradas e organizadas. Eu trago um exemplo aqui daquilo que é seguido no meu país, portanto, uma guideline feita pela Sociedade Portuguesa de Anestesiologia em conjunto com a obstetrícia e com a imunohemoterapia, mas efetivamente cada país, cada instituição terá a sua guideline. O importante é que ela esteja perfeitamente pormenorizada, identificando todas as pessoas que estão envolvidas, identificando os vários passos e, nomeadamente, o tempo que cada passo deve ocupar para que de uma forma muito atempada não haja perca de tempo e que se possa passar a passos mais elaborados e mais complexos. E como vê, nesta nossa guideline, nós temos sempre aqui a par e passo, vai andando a anestesiologia, o obstetra, os enfermeiros, cada um com as suas funções e salvaguardando que estamos sempre um passo à frente do que a gravidade da hemorragia pode efetivamente alavancar. Portanto, vamos dividindo por minutos sucessivos, em cada fase podemos fazer isto, se víssemos aqui com atenção, não temos tempo para isso, verificávamos que o anestesiologista tem efetivamente um papel crucial em todos estes momentos. Temos o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, em que cada um dos passos foca muito a otimização da hemoglobina e da coagulação. Pronto. Os fatores de risco também são considerados na nossa guideline e, efetivamente, todos os passos que devem ser feitos para continuar a avaliar a ABCDE e a conseguir manter a nossa doente com uma boa estabilidade. Os nossos objetivos, e aqui eu trago este slide para chamar a atenção, que a hemoglobina, efetivamente, nós consideramos como uma boa prática clínica, portanto, o nosso objetivo, quando estamos numa hemorragia pós-parto severa, é uma hemoglobina de 7 gramas de hemoglobina, portanto, não é uma hemoglobina de 10, nem de 12, efetivamente é de 7, e em que vamos fazer reposições passo a passo, com base no tromboelastografia, de acordo com os valores que temos aqui em baixo, os valores do ROTEM, de modo a conseguirmos fazer uma gestão muito adequada da transfusão. Há também outras guidelines, evidentemente. Este é um bom documento, foi uma guideline feita entre a NATA
a Federação Internacional da Obstetrícia e Ginecologia, o Board Europeu de Obstetrícia e Ginecologia e também a Sociedade Europeia de Anestesiologia. O principal autor é o Manuel Munhoz, um colega que acabou por fazer neste documento, consegue priorizar e colocar passo a passo tudo aquilo que deve ser seguido para uma abordagem eficaz na hemorragia pós-parto. Dar aqui um enfoque às alterações dos fatores de coagulação, porque muitas vezes nós pensamos na reposição de sangue porque temos uma hemoglobina baixa, mas esquecemos de que efetivamente os fatores de coagulação têm um papel crucial na perda de sangue. Pronto. E na grávida, devido a todas as alterações que elas ocorrem durante a gravidez, há uma alteração grande de vários fatores de coagulação que fazem com que qualquer hemorragia periparto acabe por entrar muito mais facilmente numa cascata de alteração de fatores de coagulação que podem mesmo perpetuar a hemorragia e, portanto, levar a uma morbilidade grave e mesmo à morte. Assim, há aqui algumas ferramentas que nós podemos utilizar, devemos utilizar e devemos utilizá-las de forma muito precoce. Uma delas é o ácido tranexâmico. Como sabem, é um antifibrinolítico que vai reduzir a hemorragia e a necessidade de transfusão de sangue. E o Human Trial vai acabar por demonstrar que, efetivamente, é um fármaco bastante seguro. Uma nota de que deve ser utilizado o mais precocemente possível. O estudo, o Human Trial, fala nas primeiras 3 horas, mas também sabemos, pela evidência científica que é publicada, que o pico de mortalidade das grávidas por hemorragia periparto acontece à volta das 2, 3 horas. E, portanto, cada vez mais temos vindo a ler em literatura publicada que a administração precoce de fibrinogénio, quanto mais precoce for, há até quem fale em utilização profilática em situações que estão bem documentadas e que nós sabemos que a hemorragia vai ser quase que uma probabilidade a 100%, nomeadamente, por exemplo, as placentas acretas, a utilizar de um modo profilático. Isto ainda não é consensual, mas vai aparecendo evidência cada vez mais neste sentido. O fibrinogénio é rapidamente consumido na hemorragia e também aqui não tem havido consenso em relação aos níveis de fibrinogénio que devemos querer ou devemos otimizar para salvaguardar que a hemorragia não se perpetue, mas independentemente da guideline que é utilizada, independentemente do país ou da instituição, o que deve estar bem definido na guideline que é utilizada é que o fibrinogénio deve ser rapidamente monitorizado, deve ser reposto e a tromboelastometria tem um papel essencial para a orientação terapêutica. O fator 7 humano recombinante ativado deve ser utilizado como terapêutica de fim de linha, mas em situações em que há efetivamente um risco de vida, ele deve ser utilizado, não esquecendo, no entanto, que devemos monitorizar a possibilidade de tromboembolismo, sobretudo se for administrado em conjugação com o ácido tranexâmico. O Cell Saver é uma ferramenta também que tem as suas particularidades, mas em grávidas em que nós sabemos que há uma probabilidade forte de perda sanguínea ou que há um risco aumentado de hemorragia nas grávidas que não querem ser transfundidas, por exemplo, testemunhas de Jeová, o Cell Saver deve ser utilizado, requer um protocolo local, os profissionais têm que ter formação e também não esquecer que as grávidas com RH-D negativo e FET positivo têm que receber imunoglobulina RH-D. Na abordagem pós-operatória é muito importante perceber que o ferro, a anemia continua, se não existia pode existir, se existia já antes pode continuar e portanto aqui a mensagem principal também é que ter em atenção que a transfusão mais uma vez não é a primeira ferramenta, portanto só em caso de hemoglobina baixa inferior a 8 e no estado da grávida estar sintomática, tudo o resto deve ser utilizado ferro oral ou endovenoso de acordo com a necessidade rápida de resolução do quadro. A abordagem da grávida e puérpera e aquelas situações em que são críticas obedece a uma série de pressupostos, no fundo chamar a atenção, tem que haver protocolos, tem que relação com a imunoterapia para diagnose terapêutica, as grávidas que estão em zonas rurais devem ser transferidas naquelas que já sabemos que têm grande risco de hemorragia para serviços especializados e as mulheres com fatores de risco identificáveis devem ter também situações mais acauteladas de forma a prestarmos os melhores cuidados. Num hospital de apoio perinatal diferenciado, isto é bastante fácil, mas nos hospitais mais pequenos, com uma equipa multidisciplinar, com um esforço conjunto entre todos, há de ser possível identificar e avaliar os riscos, hierarquizá-los, identificar as ações que têm que ser implementadas
e, efetivamente, com guidelines e com reforçando uma cultura de segurança, promovendo o conhecimento e a informação, consegue-se equiparar, no fundo, a atuação no hospital perinatal diferenciado, em que as consultas de alto risco, os protocolos integrados com as outras especialidades, a sala de partos a funcionar como unidade de dados diferenciados, a formação contínua das equipas, conseguem, efetivamente, fazendo auditorias a todos os seus protocolos, garantir que os programas de Patient Blood Management são bem implementados. Este é um estudo que mostra, dos colegas, que mostram o antes e o depois da implementação de um programa, em que se observa efetivamente que a transfusão teve um decréscimo bastante importante. Agradeço a todos e depois ficarei disponível para algumas dúvidas que tenham. Obrigada. Bom, obrigado aí pela participação de todos e obrigado pela doutora Filipa pela aula, excelente aula que elucidou bastante aí os caminhos que nós devemos seguir aí para implantar o PBM em obstetrícia. E eu acho que é um caminho difícil, né? Porque muitas vezes no cenário obstétrico os hospitais eles não querem investir nisso, né? E eu acho que na obstetrícia eu acho que é um dos cenários em que a gente conseguiria realmente economizar muita transfusão na gestante se nós conseguíssemos seguir todos esses passos. E diante disso, doutora Filipa, eu gostaria de perguntar como que nós conseguiríamos realmente implantar o PBM, principalmente colocar diagnósticos mais rápidos, point of care, tendo em vista que os hospitais consideram que o custo é elevado. Se nós temos algumas alternativas para isso, principalmente para o diagnóstico do fibrinogênio baixo. Obrigada pela pergunta, é um prazer estar convosco. Efetivamente, como estamos a estar aqui a falar, é sempre muito difícil fazer crer os conselhos de administração das instituições de que estamos a gastar de um lado para poupar no outro. Pronto. E sobretudo, aquilo que eu falei durante a aula do esforço multidisciplinar encontrar aqui uma forma mais fácil de, num esforço conjunto, ir criando evidência para efetivamente convencer os conselhos de administração que aquilo que nós pudermos gastar para antecipar os eventos críticos, antecipar a hemorragia, antecipar a morbilidade, antecipar a mortalidade numa grávida ou num bebê que ninguém da população vai entender o porquê, efetivamente é uma mais-valia para todos. Nós, aqui em Portugal, também é bastante difícil, até porque todas as pessoas têm a ideia de que uma grávida é uma jovem, saudável, não tem patologia, portanto, essa coisa de hemorragia ninguém entende o porquê, tal e qual como num doente vascular ou de trauma sim, mas numa grávida não se percebe. E nós também aqui temos alguma dificuldade em fazer perceber. Portanto, eu acho que a melhor forma de nós conseguirmos convencer os conselhos de administração é nós, como equipas, primeiro estabelecermos algoritmos, guidelines, e começarmos a utilizá-los. E criamos evidência de que, efetivamente, com os algoritmos as equipas estão mais motivadas, estão mais... prevêem melhor os fatores de risco das grávidas e, portanto, começam elas próprias a conseguir minimizar, digamos assim, os perigos às grávidas. E dessa forma, com equipas bem elucidadas e já com os guidelines implementados no terreno, conseguem pouco a pouco ir buscando as tais ferramentas como o tromboelastograma, porque os conselhos de administração gostam sempre de perceber que há um ganho naquilo que gastam, não é? Sim. Eu queria aproveitar esse gancho e utilizar até uma pergunta que nos enviaram aqui para o chat. Primeiramente, parabenizar pela aula, foi excelente. Eu acho que eu tenho que confessar, eu não tenho tanta experiência com grávidas. Agora, ultimamente, tenho voltado a fazer algumas grávidas, já que nós estamos no hospital cardiovascular, onde essas grávidas vão para parir seus filhos com cardiopatias congênitas. Então, a gente tem se deparado aí com uma realidade um pouco diferente, não era a realidade do nosso serviço, mas que agora mudou um pouco. E aí,
até como um principiante neste mundo das grávidas, e aproveitando uma pergunta que foi feita aqui no chat, existe algum protocolo de vocês para a utilização de ácido tranexâmico? Vocês usam ácido tranexâmico só durante o período do parto ou pré-parto? Se tem alguma administração no pós-parto, se muda, se o paciente tem alguma patologia ou algum atletismo placentário, alguma coisa, se esse protocolo muda ou se vocês têm um protocolo único para todos? Certo. O que nós fazemos é, portanto, como eu disse na aula, ainda não há protocolos muito bem definidos para a utilização do ácido tranexâmico em grávidas ou puérperas. E na sequência do Human Trial, o que nós efetivamente concluímos é que o risco de fazer ácido tranexâmico é praticamente nulo e, portanto, fomos cada vez mais implementando a utilização do ácido tranexâmico nas situações que nos pareciam que a hemorragia podia ser efetivamente major. No acretismo placentar, por exemplo, é uma situação em que nós sabemos que a hemorragia vai ser grande, sobretudo nas situações em que não há um acretismo bem esclarecido e, portanto, não é possível fazer uma cesariana eletiva com a utilização nomeadamente dos balões nas artérias intrauterinas, etc., para diminuir a hemorragia e, portanto, em situações em que nos parecem que avançamos para a cesariana e vai haver hemorragia, começamos logo a fazer ácido tranexâmico. E nas outras situações em que começa uma hemorragia grande, porque também, como sabemos, nas grávidas, quando há uma hemorragia grande, a hemorragia é logo. É nos primeiros minutos nós percebemos que a hemorragia efetivamente é muito grande e, portanto, assim que nos apercebemos que a hemorragia vai ser grande, utilizamos e colocamos habitualmente, utilizamos 1 grama de ácido tranexâmico a correr em 10, 15 minutos, como no trauma, e depois o que nós fazemos na minha instituição é, se a hemorragia está a continuar, por exemplo, no caso em que temos que avançar para uma esterectomia, porque há um acretismo placentar e a situação é complexa, há continuidade de hemorragia, colocamos, tal como no trauma, 1 grama a correr nas primeiras 8 horas, mas há quem não faça isso dessa forma e utilize pelo contrário, faz o 1º grama e ao fim de 3 horas continuamos a ter perdas hemorrágicas importantes, torna a repetir 1 grama. Portanto, os protocolos são diferentes, não consegui encontrar nenhum artigo que me dissesse este é o protocolo ideal, ainda estamos um bocadinho a tatear, mas efetivamente o que está garantido, comprovado, é que vale sempre a pena fazer o ácido tranexâmico até às 3 horas. Portanto, temos hemorragia, até às 3 horas vale a pena fazer. Partindo do princípio, por exemplo, não fizemos logo na altura da hemorragia inicial, mas vale sempre a pena fazer se ainda estamos até às 3 horas pós-hemorragia major. Tem mais uma pergunta no chat aqui, também referente ao ácido tranexâmico. Se é seguro fazer o ácido tranexâmico antes da extração fetal. Sim, nós fazemos, há vários estudos que mostram, nomeadamente, eu há bocadinho falei da placenta acreta, mas posso dar outro exemplo. Por exemplo, se tivermos uma trombocitopénia bastante acentuada e vamos ter que fazer uma cesariana, eu tive uma vez um caso de uma senhora que tinha trombocitopénia e tinha anticorpos antiplaquetares, onde a transfusão placentária também não era bastante aconselhável, e com a imunohemoterapia discutimos o caso e, portanto, fizemos mesmo ácido tranexâmico antes da incisão, antes da anestesia até, e seguimos com fibrinogénio e acabámos por conseguir não fazer qualquer transfusão de concentrado de eritrocitos. Pronto, e da literatura que eu tenho visto, não há qualquer problema em fazer ácido tranexâmico com fetos dentro da barriga da mãe. Acho que é o... Desculpa, tem mais uma pergunta aí? Eu ia aproveitar parece que a gente tem 1 minuto final, e aproveitar esse 1 minuto final para fazer a pergunta de milhões. Se a parturiente chegou hoje e você só tem 1 dia, vale a pena fazer ferro? Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. O ferro endovenoso, nós sabemos que pode levar mais tempo e para termos melhores resultados leva alguns dias, mas nem que seja para o pós-parto, em que nós sabemos que quem tem anemia hoje vai ter uma anemia pior depois do parto, já estamos a otimizar. Portanto, vale sempre a pena. Nesse caso, endovenoso, claro. Oral não vai ser muito eficiente naquela fase. Perfeito. Muito bom, muito obrigado. Muito Nada, obrigado foi um pela prazer aula, imenso. obrigado pelas perguntas. Boa continuação. Fantástico. Obrigado, doutora Boa Filipa. tarde a todos. Excelente. Obrigado, Nani. Grande abraço. Obrigado você, Bruno. I know you're always with
Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a todos, principalmente os palestrantes internacionais, pela contribuição e aos moderadores que conseguiram fazer uma boa discussão e a você que participou conosco durante esse simpósio internacional. Esse simpósio ele fica gravado e se você quiser acessar, ele está disponível na plataforma da SAESP e espero encontrá-los o ano que vem. Muito obrigado e tenham um bom final de semana.